Olá, meus amigos, Ricardo Seixas aqui, Rádio e TV Fraternal, mais uma vez juntos contigo nesse momento de reflexão. Gostaria de aproveitar nesse momento, iniciando o nosso mês de agosto de 2021, já mais um mês, 8º mês do ano, de colocarmos alguns pontos importantes para aproveitarmos melhor o nosso tempo. Um deles eu gostaria de falar sobre um tema, na verdade, um assunto que é muito presente, sempre foi presente. E acredito que nestes momentos, muito mais que a dor e sofrimento. Nós sabemos muito bem que quando Jesus esteve entre nós, ele procurou transmitir as suas informações de luz e sabedoria. A mensagem era de amor e continua sendo a de amor. E sempre será a mensagem de amor, com o intuito de transformar mentes, de transformar a todos nós que vivemos aqui nesse planeta. Jesus, sendo governador do planeta Terra, segundo a orientação dos Espíritos, segundo informações daqueles que trouxeram para nós um conhecimento do lado da espiritualidade, Jesus ele foi o responsável pela criação do planeta, por a criação de tudo que aqui existe, no sentido de que pudesse abrigar os espíritos que viriam para cá na reencarnação educativa. E a reencarnação é uma oportunidade de aprendizado. O planeta Terra é uma escola. É uma escola onde abriga aqui, atualmente, aproximadamente 7,8 bilhões de pessoas, de espíritos encarnados. Evidentemente fora dos desencarnados. E aí a estimativa pode ser até um chute, mas eu prefiro não dar estimativas em relação a quantos espíritos existem aqui no orbe terrestre. Mas o certo somos aproximadamente 7,8 bilhões de pessoas, de espíritos encarnados. E aqui nós encontramos de tudo, das mais variadas faixas de evolução espiritual, desde os espíritos mais ignorantes, ferrenhos, truculentos, são espíritos que eventualmente estejam no estágio evolutivo não tão dos melhores, mas são aqueles que eventualmente buscam, através da guerra, através do poder, se impor perante os outros parceiros da vida espiritual. Encontramos também espíritos de escola, espíritos que vem com tarefas de orientação, e que vem com tarefas para trazer e elevar a consciência das pessoas, de trazer educação, de trazer a voz do amor, da compreensão, do entendimento, da paz, da união. E nós podemos entender que dor e sofrimento faz parte deste processo nosso, desse planeta, dessa condição evolutiva que temos. Nós todos que estamos aqui sabemos o que isso significa. A vida é composta de desafios. A vida é composta de situações onde nós podemos ter, talvez em muitos momentos, dificuldades. Podemos trazer aí as dificuldades de sabermos lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. E é justamente nesse sentido que a experiência que eu tenho na área dos atendimentos, na orientação de pessoas, na superação dos seus problemas, no desenvolvimento de projetos para superação pessoal, eu percebo em muitos casos a dificuldade de superar essas situações. Justamente porque às vezes as pessoas não se sentem capazes, se sentem fragilizadas, não conseguem se libertar das dificuldades. Algumas acabam até se afastando do trabalho justamente por achar que não podem, achar que não conseguem, mas que na verdade isso representa um apego às dificuldades ou à vida que a pessoa leva, acreditando que não tem sentido nesse momento talvez mudar, apesar do sofrimento, apesar das dificuldades. E esses elementos constituintes aqui na nossa existência, na nossa realidade, nesse nível de consciência que temos aqui, a dor e o sofrimento são instrumentos.
utilizados de alguma forma, entre aspas, utilizados, né? Mas na verdade são consequências dos nossos próprios comportamentos, são consequências daquilo que nós, de alguma forma, atraímos para nós mesmos. Não existe alguém alguém orientando, dizendo, joga aqui um raio para este aqui sofrer mais, joga uma situação difícil aqui, faz aquele pneu furar ali, a não ser que isso seja uma intervenção espiritual para poder ajudar as pessoas e não prejudicar as pessoas. E alguém pode dizer assim, puxa vida, mas e as entidades espirituais negativas não interferem no processo? Sim, elas podem interferir na nossa dinâmica de existência material, claro, são as obsessões, muito bem tratada, assim, o assunto na codificação espírita, em vários livros que podemos aprender muito sobre isso. Mas, na verdade, a obsessão, ela é um estado ainda de interação entre duas entidades, né? A encarnada e a desencarnada, onde o encarnado, muito provavelmente, foi o responsável por ter desenvolvido e desencadeado aquela ação de vingança por aquele que tenta ter em suas mãos a lei cumprida. E é nesse ponto que nós precisamos compreender muito sobre vários assuntos, entender que as nossas dificuldades no cotidiano são oriundas da nossa ignorância, são oriundas da nossa falta de entendimento e compreensão. Esses são os nossos desafios, de podermos avançar, evoluir, compreender e vencermos a nós mesmos e trabalhar as nossas dificuldades, de perceber o quanto nós temos talvez algumas amarras para podermos fazer algumas mudanças. Nós estamos ainda na categoria de espíritos, no sentido infantis, para podermos compreender melhor a existência, a vida e tudo mais. Apesar de todo o grande desenvolvimento do conhecimento que temos através do espiritismo, nós conhecemos muito pouco sobre a espiritualidade. Nós conhecemos muito pouco sobre nós. Nós conhecemos muito pouco ainda sobre a vida. Nós mesmos podemos ter a noção de que consciência verdadeiramente sobre nós, temos uma margem muito pequena ainda. As ciências mostram isso, os estudos mostram isso. Em torno de 5, 7% daquilo que nós sabemos, eu sei. Então, eu sei de mim em torno de 5 a 7%. Isso aparentemente é bem pouco. Agora, de 93 a 95% de conteúdos que são meus, mas eu não tenho acesso a eles, eu não tenho conhecimento sobre eles, que fazem parte da minha área inconsciente de atuação na vida. Então, como é que nós lidamos com a existência material, tendo uma margem de desconhecimento sobre nós mesmos, que interfere em nossas tomadas de decisão? E como é que fica isso? Como é que a gente elabora essa dinâmica toda? Exatamente fazendo o que nós estamos fazendo hoje. Pedimos uma reencarnação e na reencarnação estamos aqui no nosso processo educativo. E tudo que nós encontramos na nossa vida, na nossa existência, são oportunidades de crescimento. Todos os problemas que você diz, isso é difícil superar, aquela pessoa é complicada para eu poder me relacionar com ela, na minha relação afetiva, o bicho está pegando, está complicado, é muito difícil lidar com a situação. Essas são as oportunidades. E, aliás, tem tantas e milhares de outras oportunidades, cada um vivendo a sua. Encare seus problemas, encare os seus momentos de desafio como oportunidade. E você, percebendo isso de uma forma um pouco mais leve, um pouco diferente, não tenha dúvida nenhuma. A superação, ela vai acontecer e exige de você, sim, empenho, dedicação, esforço. As pessoas que acham que podem resolver seus problemas assim, clean, tipo varinha mágica, não têm noção do que estão falando. Estão, assim, iludidas, porque não é fantasticamente que as coisas se resolvem. Existem situações que demoram encarnações para a pessoa poder realmente desenvolver uma mudança de estado, porque isso envolve uma série de situações.
Então, dependendo de como for, de como as coisas se desenvolvem, porque isso, quanto mais demorar, isso indica que nós temos alguns apegos, nós não conseguimos realmente enxergar algumas coisas, tem os momentos que a gente se boicota mesmo, a gente não consegue evoluir, que apesar da dor e do sofrimento, nós temos dificuldades de evoluir, nós temos dificuldade de fazer mudanças, justamente porque isso nos causa também incômodos. Por melhor que seja uma situação que você gostaria de mudar e que o lugar para onde você vai mudar é um lugar novo, bacana, legal, mas mesmo assim é desconhecido. E isso pode trazer uma impressão de que, opa, deixa eu ficar exatamente onde eu estou, porque aqui eu conheço, aqui eu sei lidar com as coisas como são. Ah, é bom aquele lugar, mas eu não sei muito bem como é que vai ser. Então vamos continuar aqui, tá ruim, mas tá bom. E é mais ou menos isso que muita gente pensa. E esse pensar é uma forma de proteção, é uma forma de não se sentir vulnerável, não se sentir fragilizado. O maior desafio que eu tenho visto nos processos é, de fato, poder encarar as situações e poder, na verdade, fazer as mudanças. Porque não adianta fugirmos das situações. Olhar de frente, trabalhar essa dinâmica, isso vem exigir de nós, de fato, o nosso degrau, subirmos um degrau acima, de podermos desenvolver mais capacidades, força, conhecimento, de superarmos obstáculos, desafios. Isso nos leva a um patamar diferente, a um patamar verdadeiramente melhor do que se nós estivéssemos estacionados e vivendo, talvez assim, em berço esplêndido. E não é esse o fato da nossa encarnação. Que nesse momento possamos aproveitar esse instante que nós estamos passando agora e se você vive algum momento desafiador, eu diria, agradeça por esse momento desafiador que você vive agora. É justamente por ele que você será mais forte. E é justamente por ele por estes momentos que eu me tornei muito mais forte. Então eu percebo e sinto na pele exatamente as dificuldades das quais eu estou relatando aqui, porque cada um tem a sua, eu tenho as minhas, e nós estamos no mesmo barco. Não é porque eu estou aqui nesse momento falando através da Rádio Fraternal que eu não tenho as minhas dificuldades. Nós estamos no mesmo planeta, nós estamos numa mesma condição. E você pode ter certeza absoluta que todos os que estamos aqui temos as nossas questões. Nós não somos exclusivos. Espíritos evoluídos, né, como tantos que a gente conhece, que reencarnaram, eles passaram e falaram sobre isso também, que nós devemos superar a nós mesmos, as nossas dificuldades. E isso realmente é muito particular. Espero que você aproveite, sim, esse novo mês que inicia, que é um mês inteiramente à sua disposição para você poder fazer movimentos importantes para o seu crescimento, para que a paz chegue mais próximo de você. Que Deus nos abençoe. Ricardo Seixas, Rádio Fraternal. Envie suas perguntas, comentários, sugestões, críticas, www.fraternal.net.br. Um excelente dia, domingo, excelente mês, um abraço e muita paz.